Existem muitos assuntos que dividem o povo brasileiro: política, religião, futebol e Neymar. Neymar, de uns tempos pra cá, ele virou sinônimo de polêmica, de briga para muitas pessoas. Alguns acham que o Neymar é craque, outros acham que não é, uns acham que o Neymar deveria ir pra Copa, outros acham que não deveria ter ido pra Copa. E o Neymar, ele dividiu o Brasil antes da convocação do Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. E muito se pergunta se o Neymar ele vai voltar pro Santos, se ele não vai voltar pro Santos, se ele rescinde o contrato, se ele continua depois da Copa do Mundo para ajudar o Santos nesse segundo semestre. E o Camisa 3 vai passar a nossa visão do que nós achamos que foi a passagem do Neymar até agora, segunda passagem do Neymar pelo Santos. Mas antes de mais nada, óbvio que a gente vai pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, curtir, comentar, dar um hype, compartilhar o vídeo, enfim, dar essa força pro Camisa 3 continuar crescendo para que a gente possa continuar levando o Santos adiante. Camisa 3, o manto é 3. Antes de mais nada, eu quero reiterar aqui, quero dizer novamente que essa é a nossa percepção do que foi a passagem do Neymar pelo Santos até agora, tá? Muita gente pode concordar, muita gente pode discordar, mas essa é a nossa percepção do que foi a passagem do Neymar pelo Santos até agora. E óbvio que nesse vídeo vai ter também alguma opinião da minha parte, alguma opinião do que nós achamos, mas essa é só uma leitura do que foi a passagem do Neymar pelo Santos até agora. Quando o Neymar, quando surgiu, aliás, o zum de que o Neymar ele estaria voltando para o Santos, obviamente que todos os torcedores santistas, e não apenas os torcedores, mas também os admiradores, os apreciadores do futebol do Neymar, ficaram muito entusiasmados com a possibilidade de ter o Neymar mais próximo, de ter o Neymar mais perto aqui no Brasil, já que o Neymar estava jogando lá na Arábia, a gente não conseguia acompanhar muito mesmo esses campeonatos lá do Oriente Médio, tendo ganhado um espaço na mídia brasileira por conta dos jogadores que estão indo jogar lá, Cristiano Ronaldo, Benzema, o próprio Neymar, enfim. Mas era difícil acompanhar o Neymar. Então, os torcedores do Santos e os entusiastas do Neymar ficaram muito felizes com a possibilidade de ter o Neymar mais próximo aqui no Brasil. E é óbvio que o torcedor santista foram as pessoas que mais ficaram animadas com essa possibilidade da volta do Neymar. Se eu disser pra vocês que eu não fiquei animado com a volta do Neymar, eu vou estar mentindo, vou estar sendo um grande hipócrita. Ter a volta do Neymar, ter a volta do segundo maior jogador da história do clube, depois do que o Santos passou em 2023 ou 2024, certamente deixou o torcedor santista muito entusiasmado e comigo não foi diferente. Só que a minha visão do que poderia ser o Neymar no Santos, ela foi uma visão um pouco diferente da maioria dos torcedores. E aqui eu não vou julgar nenhum torcedor do Santos, tá? Mas quando surgiu a notícia de que o Neymar poderia voltar, muito torcedor santista entendeu essa volta do Neymar como uma oportunidade de voltar aos tempos áureos, de voltar aos tempos de felicidade, de voltar a ser feliz como o santista foi lá em 2010, 11, 12, 2013, quando o Neymar ainda jogava pelo Santos. A volta do Neymar para muitos torcedores significava o fim da tristeza e a volta da alegria, a volta da soberba, como muita gente diz aí afora, né? Só que eu enxerguei essa volta do Neymar, obviamente fiquei feliz, mas enxerguei muito mais essa volta do Neymar mais benéfica fora de campo do que dentro de campo. Porque dentro de campo, o Neymar, pra mim, ele já não era o mesmo jogador de sempre. Deixando muito claro aqui que o Neymar é um craque, o Neymar é um gênio, tá, gente? Mas quando o Neymar ele volta pro Santos, ele já não é aquele mesmo Neymar. E muitos torcedores do Santos achou que o Neymar que estava voltando ainda poderia fazer grandes coisas dentro do campo. O que pra mim já não era uma realidade tão grande assim, porque o Neymar ele vinha de muitas lesões, o Neymar vinha de muito tempo parado, o Neymar ele estava jogando em um futebol onde o nível era um pouco mais abaixo do que ele estava acostumado. Então pra mim estava muito claro de que a passagem do Neymar ela seria mais benéfica fora de campo do que dentro de campo. E mais uma vez, não vou julgar nenhum torcedor santista que achou que poderia voltar a ser feliz com o Neymar no Santos, que achou que os tempos áureos estariam de volta. Porque eu não posso julgar um torcedor que estava machucado, um torcedor que estava triste, estava ferido com tudo que aconteceu. Mas cada um tem a sua percepção. Então, a volta do Neymar, pra mim, seria mais benéfica fora de campo do que dentro de campo. E fora de campo, dá pra se dizer que foi benéfica, porque o Santos ganhou com patrocínio, o Santos ganhou mais visibilidade dentro da TV. A gente sabe que passar os jogos do Santos nas emissoras, né? Na Rede Globo era muito difícil,
O Santos em 2025 teve muitos jogos transmitidos pela Rede Globo, algo que o torcedor santista não estava acostumado. O Neymar, junto com o pai dele, fez reformas no CT Pelé, fez reformas na Vila Belmiro, fez reformas no CT dos Meninos da Vila também. Então, a passagem do Neymar fora de campo ela foi muito benéfica, né? Quem não se lembra do episódio que foi noticiado de que o Santos tinha, não sei se na Vila Belmiro ou no CT, os mesmos chuveiros da época em que o Neymar jogava no Santos ainda. Ou seja, o Neymar saiu do Santos em 2013, 13 anos depois, os mesmos chuveiros estavam lá. Então, quando ele chega, ele vê aquilo, fica abismado, ele entra em contato com o pai dele começa a fazer várias reformas na Vila Belmiro, no CT, enfim. Então, fora de campo foi uma passagem benéfica, o Santos ganhou com isso. Há quem diga que o Santos perdeu também por conta dos salários do Neymar, ainda é uma incógnita muito grande, a gente não sabe quanto o Neymar ganha de fato, se é 4 bilhões, se é 1 milhão, se é 2 milhões, enfim, muita gente acha que o Santos ainda perdeu tendo o Neymar no seu elenco, mas eu acho que fora de campo ainda continua sendo uma passagem benéfica porque o Neymar e a família dele, junto com o pai dele, ajudaram o Santos em muitas partes, algo que eu acho que o Santos não conseguiria fazer agora. O Neymar ele conseguiu dar uma adiantada com o pai dele e com a família dele. Dentro de campo, e aí agora eu acho que eu vou tocar no tópico mais sensível desse vídeo, dentro de campo o Neymar deixou muito a desejar. Muito a desejar. E aqui eu vou tocar num ponto que muita gente que vai assistir esse vídeo vai falar: ah, mas o time do Santos era ruim. O time do Santos era ruim em 2025, ruim em 2026. De fato, eu acho que o Santos ele não se preparou desportivamente para receber um grande jogador de volta. A exemplo do que foi o Robinho em 2010. Quando o Robinho volta em 2010, o Santos ele tinha um bom time para dar pro Robinho jogar. Aliás, o Robinho ele nem era tão importante assim naquele time. E entendam o que eu tô falando, tá, gente? O Robinho ele só foi a cereja no bolo. Porque quando o Robinho chega, o Santos já tava jogando muita bola, o Neymar já tava chamando responsabilidade, o Ganso tava jogando muito, o André, o Wesley, o Marquinhos, enfim, o Santos já estava jogando muito. O Robinho chegou para ser só a cereja do bolo e acabou sendo ajudado por aquele time do Santos a voltar a recuperar o seu bom futebol, a voltar a jogar bem e ir para a Copa do Mundo de 2010. Quando o Robinho volta lá em 2014, o time do Santos já não era tão bom quanto o de 2010. E aí a passagem dele deixou um pouco a desejar, mesmo sendo campeão paulista em 2015. Enfim, mas em 2014, quando o Robinho volta, não era um time tão bom assim, deixou a desejar. Então com o Neymar isso aconteceu também. O time do Santos não era tão bom, não foi tão bom em 2025 e não é tão bom em 2026 para dar aquele suporte para o Neymar. Só que a gente não pode esconder o lado individual dessa passagem do Neymar, que foi um lado individual ruim. Eu não esperava tanto do Neymar em campo, porque como eu falei, o Neymar já não era o mesmo Neymar do Santos, do Barcelona, do PSG. Só que ele sendo um craque, ele sendo um gênio, nós esperávamos que ele tirasse coelhos da cartola com mais facilidade e em muito mais oportunidades, algo que não aconteceu. E dá pra gente citar aqui, eu acho que nos dedos de uma mão, como e quando o Neymar tirou esses coelhos da cartola para ajudar o Santos. E eu me recordo aqui somente do jogo contra o Vasco, que ele faz um golaço e faz o primeiro gol. O jogo contra o Remo e não me lembro de outras oportunidades. E eu não tô sendo tendencioso aqui, tá? É que eu não lembro mesmo. Quem lembrar pode deixar nos comentários aí. E eu não lembro das vezes em que o Neymar ele foi esse cara que tira coelhos da cartola para ajudar o Santos. Foi em poucas oportunidades. Obviamente que o Neymar ele ajudou muito o Santos na reta final de 2025. Fez gol contra o Juventude, fez gol contra o Sport, se não me engano fez gol contra o Mirassol também. Olha aí, eu lembrando dos coelhos da cartola que o Neymar tirou. Ajudou o Santos a não cair em 2025. Obviamente que outros jogadores foram importantes também. Aquela trinca de volantes que o Vojvoda arrumou depois que ele chegou no Santos, ajudou o Santos a ficar na Série A também. Então, obviamente que o Neymar ele tem uma participação nessa permanência do Santos na Série A. Mas esses coelhos na cartola, como foi, por exemplo, contra o Vasco, aquele golaço de cavadinha, contra o Remo, que ele acha um baita passe, pro Tassiano fazer o gol, foram em poucas oportunidades. Lembrei de outra aqui também, e aí a gente vai falando, a gente vai lembrando. No Campeonato Paulista contra o Comercial, se eu não me engano, lá no interior de São Paulo, que ele faz um gol de escanteio. O Neymar faz um gol limpo. Aos poucos a gente vai lembrando dessas oportunidades. Mas foram oportunidades muito picadas, não foi uma sequência de grandes lances, não foi uma sequência de grandes jogadas. Até porque o Neymar se machucou bastante, o Neymar ele ficou muito tempo fora de combate.
no jogo mais importante da passagem do Neymar até agora, que foi contra o Corinthians ano passado, na semifinal do Campeonato Paulista, o Neymar não jogou, porque um jogo antes, contra o Red Bull Bragantino, ele sentiu a coxa, depois foi pro Carnaval, enfim, muita polêmica ao redor do Neymar também, enfim. Então, foi uma passagem conturbada até aqui. Foi uma passagem que deixou a desejar. Eu esperava mais do Neymar, novamente. Se me perguntarem, você quer que o Neymar volte depois da Copa? Eu quero que o Neymar volte, eu quero que o Neymar volte, eu quero que o Neymar continue, porque eu acho que depois que o Cuca chegou, o Cuca conseguiu encontrar um esquema, uma forma de jogar que beneficiou o Neymar. Um jogo mais curto, mais associativo, de toques mais rápidos, e o Neymar ele consegue se encontrar muito bem dentro desse jogo que o Cuca tá querendo colocar no Santos, que o Cuca colocou no Santos. Então eu quero que o Neymar volte, eu quero que o Santos tenha o Neymar, porque mesmo não sendo um cara que não tá tirando coelhos da cartola assim, com tanta facilidade, com tanta maestria, mas ainda é um cara craque que pode fazer isso em um momento ou outro, que pode ajudar o Santos. Mas fato é que, pra nós aqui do Camisa 3, pra mim a percepção que eu tenho é de que a passagem do Neymar até agora, caso se encerre depois da Copa do Mundo, foi uma passagem ruim, foi uma passagem que deixou a desejar. Mas, obviamente, que o Neymar ainda continua ocupando esse cargo de ídolo, o Neymar continua ocupando um espaço muito grande no coração do torcedor santista e comigo não é diferente. Deixou o nome dele marcado na história do Santos e para sempre vai ser um grande ídolo do nosso time. Certo, rapaziada? E para você que ficou até aqui, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, curta, comenta, compartilha. Deixe aí nos comentários o que você achou da passagem do Neymar, se você concorda, se você discorda, se você acha que foi uma passagem boa, se você acha que foi uma passagem ruim. Dá aquela força pro Camisa 3 continuar crescendo. Falou? Tamo junto.